É mandatório que seja realizado de forma sequencial? Sim, é mandatório que seja feito de forma sequencial, Carlos. Você não pode pular faz. Por exemplo, eu não posso chegar e escolher assim, eu vou fazer entre 2017 e 2018, depois eu vou fazer entre 2021 e 2022, e depois eu vou fazer entre 2010 e 2011. Não, não pode, tá? Para você perceber que aquilo que você está testando, se aquilo tem ou não tem relevância estatística, você precisa que a sua amostra estatística seja continuada. Eu não posso falar assim, eu vou fazer um teste para ver a altura das pessoas. Vamos testar e ver a altura das pessoas. Então eu vou começar aqui na cidade do Rio de Janeiro, medindo as pessoas que passarem aqui na Cinelândia. Aí eu começo, vou lá, passo uma pessoa, eu meço. Tá bom, agora vamos sair daqui, vamos para Taiwan. Aí fui teletransportado para Taiwan e as pessoas começam a passar onde eu estou, eu começo a medir também. Agora eu sou teletransportado para Moscou e vou começar a medir lá. Não, não pode, não dá. Isso não... O significado estatístico se perde por completo. A continuidade da amostra ela é muito importante. Tá? Então ela precisa ser feita de uma forma continuada. Se você tem uma base estatística pequena, tá? Eu não tenho, por exemplo, é um ativo que tem razoavelmente pouco tempo de bolsa, ou sei lá, eu quero testar o gráfico mensal, né? E aí, o que eu não recomendo, mas eu quero testar o gráfico mensal e aí por isso o ativo não tem muitos meses. Vamos dizer, o ativo tem 5 anos de bolsa, são só 60 candles em meses. Aí o cara fala, pô, não dá. Então você não vai poder aplicar o método nesse arquivo, ou melhor, nesse ativo, tá? Então, infelizmente, a gente só pode, por isso que é uma das coisas que eu vivo falando com vocês, às vezes eu olho aqui e falo assim, olha, o ativo tal, ele tem pouco tempo de bolsa, não dá para operar, ou não deveria ser operado, certo? E aí as pessoas ficam muito chateadas, porque falam, sempre porque eu quero, por exemplo, caixa geral, caixa de seguridade. Eu sempre chamo de caixa geral. TXSE3. Existe uma outra, Wisdom, não sei das quantas, hein? Pois é. Quando eu pego isso aqui e boto isso aqui no semanal, você observa que ela entrou na bolsa em 2021. Portanto, até hoje, ela tem só esses candles aqui. Aqui nessa tela não tem 200 candles. Como é que eu sei que não tem 200 candles? Porque não tem a média de 200. Certo? Então não apareceu ainda nem a média de 200 aqui. Então é muito difícil você fazer. Se eu quero operar o semanal desse gráfico, eu quero fazer uma estatística no semanal desse gráfico. Não dá. Eu não tenho elementos, eu não vou conseguir elementos suficientes para fazer um backtest nesse papel no semanal. E aí, como é que eu faço? Simples, você não opera esse papel no semanal. Pô, mas que saco, cara. Eu queria operar esse papel aqui. Bom, operar você pode operar. Fica à vontade. Você só não vai ter substrato nenhum para fazer, vai ser no chute. Normalmente, quem trabalha no mercado no chute não se dá bem, tá? Você precisa testar as coisas. Mas eu queria fazer, por exemplo, isso aqui então no diário. Dá para fazer? Dá para fazer. Quantos candles tem aqui no diário? Tá, aqui tem 252, mais 252, 400 e... Ou melhor, 504, mais quase 500, mais 200 e poucos aqui, 700, mais um tanto aqui para trás, vamos dizer, uns 800 candles. Já dá para o cara fazer bastante coisa. Mas eu queria testar fora dessa tendência de alta aqui, ó. Não, já não dá. Por quê? Porque você só fica com essa fase aqui, ó. Fica pequeno. Então, sim, a amostra precisa ser sequencial e, obviamente, que tem que haver amostra para você poder fazer isso. Certo? Tem que haver uma amostra. Se não houver amostra, se não houver elementos para você fazer o teste, não dá para fazer o teste. Né? Chama um teste estatístico. Tem esse nome backtest, bonitinho e tal, mas é um teste estatístico. Se não tiver, não dá para fazer. Ainda backtest. Quantas amostragens são ideais? Depende. Mínimo, o mínimo dos mínimos são 50. Tá? Mínimo dos mínimos. Mas vai ser uma amostragem fraca. O ideal é de 100 para cima. Tá? 100 exemplos para cima. Aí você tem uma amostragem um pouco mais. Uma amostragem um pouco mais firme. Quanto maior o número, 200, 300, 400, melhor. Tá? Observando que você vai ter que fazer as coisas, supondo, por exemplo, que o cara esteja fazendo um teste em Petro. O que eu boto Petro? Que é um ativo que tem muito tempo de mercado. Portanto, você pode pegar muito esquema. Né? Lembrando que você tem duas formas de fazer os testes. O forward test. Né? Porque o backtest é feito para trás.
E aí você vai escolher um tempo de backtest em que não seja só uma tendência de alta. Por exemplo, Petro engatou uma tendência de alta. Desde 2021 para cá é só tendência de alta. Portanto, não interessa o que você faça. Você pode ser um péssimo trader e você vai ganhar dinheiro em Petrobras. Por quê? Porque ela não para de subir. Se você não for, além de um péssimo trader, também um cara mão de alface, que simplesmente se desfaz de papel por qualquer coisa, mas você pode fazer as piores entradas do mundo aqui e você vai ganhar dinheiro. Eu garanto isso para você. Tá? Então você não pode escolher para fazer um backtest só num negócio desse. Você tem que escolher fazer o período de backtest quando tem tendência de baixa, tendência de alta e tendência lateral. Certo? Então você pode, por exemplo, fazer o teste só na tendência de baixa, um outro teste só na tendência de alta e um outro teste só num período lateral. Então você faz aqui, ó, por exemplo, esse tempo aqui foi muito bom para isso. Você pega os 3 tipos de tendência. Bom, uma vez feito o teste no passado, o backtest, é difícil até me concentrar, cara. Uma vez feito o backtest, o cara tem que fazer um forward test, ou seja, um teste no futuro, para ver se aquilo que se mostrou estatisticamente presente no passado, se efetivamente vai se comprovar eficaz no futuro. Pois bem, 2 formas de fazer. O cara pode fazer num período de gráfico já passado. Ou seja, isso aqui já é passado, mas mesmo assim o cara pode fazer um forward test. Ele pega e aplica aquilo que ele usou no passado aqui e faz o teste. Essa é uma forma. Não é a forma que eu gosto de fazer. Por que não? Porque é muito fácil você adaptar, ter jeitinho, ter uma porção de coisa quando o gráfico está pronto, entendeu? Quando o gráfico está pronto, aí você vai falar, mas aqui eu não teria feito trade. Por quê? Porque, sei lá, porque a lua estava vazia. Tava aquela lua quando ela ficou muito grande. A lua vermelha, lua azul, sei lá como é que chama aquilo. Ah, e aí eu não teria feito nesse dia. Não, aqui eu não teria feito, por quê? Porque eu estava menstruada, e eu não gosto de operar quando eu estou menstruada, que eu fico com TPM, então não opero. Pois bem, então existem 1001 motivos para você não fazer o trade quando você tem um gráfico pronto. E, portanto, eu não gosto desse tipo de teste, de forward test com gráfico pronto. Eu gosto do forward test com gráfico em aberto. Ou seja, o cara fez o backtest? Fez. Beleza. Então agora eu vou trabalhar com o futuro. Futuro esse que não existe ainda. Então eu vou fazer o trabalho todo santo dia nos próximos 3, 4, 5 meses. Alguns meses, depende do número de operações que você decidiu para fazer, né? Ou da frequência com que essas operações aparecem. Tem uns setups que, pô, aparece uma vez a cada ano. Aí o cara foi esperar ter 50, pô, acabou, né? Tá morto. Então, se for uma coisa mais frequente, aí o cara vai fazer daqui para frente no simulador, mas ele tem que fazer como se ele estivesse fazendo na vida real, na hora. Botar a ordem, botar o stop, botar a saída, se tiver saída, conduzir o trade exatamente como ele teria que fazer. Daqui para frente. Então, existem essas 2 formas. A Fernanda diz que fez continuando a pergunta da Fernanda, né? Fez um backtest no período de 4 anos. O problema não é o tempo, o problema é o número de eventos que aconteceram. Você pode, supondo, supondo que você utilize inside bars, tá? Que você esteja testando inside bar. Quantos inside bars aconteceram em Petro nos últimos meses? Tá? Olhando aqui na tela, batendo o olho aqui, rapidamente, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só nessa tela que eu tô aqui, só nessa tela, isso aqui tem desde julho, tem 12 inside bars. Eu não preciso de tempo. Eu não preciso fazer isso aqui durante 4 anos. Eu preciso ter 100 eventos, 100 inside bars para fazer. Desde que, nesse período, o ativo tenha ficado em tendência de alta, em tendência de baixa, em tendência lateral. Ah, não ficou.
né? Por exemplo, aqui teve tendência de. O ativo está só lateral. Mas se tivesse passado, seria o suficiente. Tem 100 eventos, beleza. Não é o tempo que interessa, é a quantidade de eventos. Às vezes, se um evento for muito raro, você pode ter que testar durante 10 anos para conseguir uma amostragem suficiente. Se o evento for extremamente frequente, como por exemplo o Inside Bar é um troço extremamente frequente, como eu mostrei aqui nessa tela, que tem poucos candles. Quantos candles tem aqui? Nessa tela aqui tem só 67 candles. Tá? 67 candles tem 12 Inside Bars. É quase um quinto deles. Então é um troço muito frequente. Eu provavelmente com um ano vou conseguir, um ano de tela, muito provavelmente vou conseguir fazer o teste com sobra, uma amostragem excelente. O problema é a amostragem, o problema é o número de exemplos, de eventos que você tem que ter.